Gospel. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Porque o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. Esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: salve, Senhor. Deus sara esta nação com Teu poder, com o óleo da Tua unção. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 55 minutos, 17h55. Excelente tarde de sexta-feira para você. Com certeza, em qualquer lugar que você estiver do Brasil, em qualquer lugar que você estiver do planeta Terra, Deus salva e sara esta nação. E só Ele, só Jesus é que pode salvar, só Jesus que pode sarar esta nação. Porque esta nação está corrupta, esta nação está incrédula, esta nação está idólatra, esta nação está perdida, esta nação está se destruindo. E se nós não buscarmos o nosso Deus, o eterno Deus, o poderoso Deus, e por intermédio do Teu Filho amado Jesus, e não nos consertarmos e não nos corrigirmos, e não tivermos mais amor ao próximo, se não tivermos mais verdades, estamos perdidos. Por isso, Jesus exatamente morreu numa cruz para nos salvar, em primeiro lugar, dos meus e dos nossos pecados. Jesus morreu numa cruz para salvar o mundo, mas
O mundo não está querendo o Salvador. O mundo está querendo dinheiro, o mundo está querendo guerra, o mundo está querendo inimizade, o mundo está querendo destruição em massa. Só Jesus pode curar, só Jesus pode salvar. Só Jesus pode nos dar o rumo, o endereço e a direção certa para que possamos salvar o planeta Terra. Não adianta eu pedir exatamente para salvar a Serra, se enquanto que o Rio de Janeiro está em guerra. Não adianta eu pedir para salvar o Rio de Janeiro enquanto Israel está em guerra. Não adianta eu pedir para salvar Israel enquanto a Rússia está fazendo bombas atômicas. O planeta está perdido sem direção porque ainda não conheceu exatamente o timoneiro, aquele que pode dirigir, aquele que pode guiar, aquele que pode conduzir um planeta no rumo certo. E este só é Jesus. Esse é o único que pode realmente me salvar e salvar você enquanto há tempo, porque os fins estão bem próximos. Porque o que nós estamos vendo, tempestade, nós estamos vendo é guerra, nós estamos vendo é morte, nós estamos vendo exatamente tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E isto é sinal de que Jesus quer salvar. Mas antes dele salvar o planeta, ele quer salvar a mim e você. Ele quer salvar a nós do pecado. Ele quer nos oferecer exatamente um lugar onde tem morada gratuita, onde tem exatamente um lugar onde não vai ter corrupção, onde não vai ter nada aquilo que possa interpelar um ou outro. Lá é a morada eterna, que é o céu. Lá sim é o lugar santo, sagrado. Jesus quer salvar a nação. Jesus quer salvar o seu povo, Jesus quer guiar o seu povo, mas para isso acontecer, ele não vai fazer como muitos fazem, colocar uma arma no seu peito, colocar uma faca exatamente no seu coração, colocar uma forca no seu pescoço. Pelo contrário, ele vai ficar bem perto do seu coração batendo, tu. Abre e deixa eu entrar. Abre e deixa eu fazer morada para que vocês possam viver uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida honrosa, uma vida honesta. Independente do que você crê, independente do que você acredita, independente exatamente que neste momento estamos começando um programa para que você possa ouvir mais um pouquinho para falar de Jesus, para você conhecer Jesus um pouco mais, para você saber que Ele é o único que possa nos levar até o céu. É o único que pode salvar a nação celestial. É o único que pode realmente justificar você diante do Pai. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos. Agradeço a Deus por mais um dia ao qual Ele permitiu que eu pudesse estar aqui, e você talvez não esteja numa praça porque Deus quis nos abençoar com a chuva, mas de repente você está num ponto de ônibus, embaixo de uma sombrinha, você embaixo de uma marquisa, você pode estar exatamente no seu sofá que está chovendo, ou então você está num cobertor. Independente aonde que você esteja, convido você para estar junto conosco gratuitamente, para você ouvir a mensagem da cruz, para você ver a mensagem do Salvador, para você ver a palavra de Deus que pode mudar a minha vida e mudar a sua vida. Eu creio e acredito que a palavra de Deus ela é frutífera. Eu creio e acredito que a palavra de Deus é milagrosa. Eu creio e acredito que Ele pode tudo quando nós temos fé e acreditamos nele. Eu quero convidar você mais uma vez para estar em oração, para agradecer a Deus que Deus permitiu que você pudesse estar de pé, que você possa estar sentado, que você possa estar deitado, que você possa estar nos ouvindo, que você possa estar falando, que você possa estar andando. Vamos agradecer a Deus porque Ele tem a chave da minha vida e da sua vida. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia.
Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, Serra, boa noite, Brasil, boa noite, Planeta Terra, e a paz do Senhor para todos. Quem vos cumprimenta neste momento é o pastor Marcos Fernandes. Estamos aqui nesse privilégio, nesta honra imensa de transmitir uma palavra diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Palavra esta que fique feliz em compartilhar com todos vocês, uma palavra abençoadora. Mas eu quero entrar neste momento com uma breve oração, já pedindo ao Senhor Deus a direção na revelação da Tua palavra. Você que pode, liga no céu e oremos. Pai eterno, santo, Deus querido, Te louvo, Senhor Deus,
por estarmos na tua presença, por estar aqui nesse estúdio, falando de Jesus, transmitindo uma palavra diretamente do teu querer, do teu coração para o coração da humanidade, coração daqueles que estão ouvindo, Senhor, a mensagem nesse momento, falando de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor venha nos inspirar, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. Já te louvo, já te agradeço em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra, se encontra no livro de João, Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 4 e no versículo muito conhecido aqui de todos nós, versículo 23 e o 24, que diz assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Pois bem, irmãos, pois bem, amados e queridos ouvintes, a Bíblia está nos revelando que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Bem entendemos e sabemos que há todo tipo de adoradores no mundo, e quase tudo é adorado do homem. Observamos que na Índia, por exemplo, se adora ali vaca, se adora macaco, se adora o rato e muitas outras coisas. Nós olhamos entender que o Senhor Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu venho lhe perguntar, já nesse início de mensagem, o que você tem adorado? Qual o grupo de adoradores o qual você pertence? Pois bem, o Pai procura verdadeiros adoradores, e a Bíblia vai nos revelar no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 5, aonde o Senhor Deus requer que o homem não se prostre, não adore a nenhum outro tipo de deuses. Deus esconder minúsculo, é claro, porque só existe um Deus com D maiúsculo. Observamos que o Senhor agora no capítulo 20 de Êxodo, você que tem a sua Bíblia, você que talvez queira marcar aí, anote e chegando em casa, às vezes você pode procurar. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 5, o Senhor está dizendo que não podemos adorar nenhum outro tipo de Deus, porque somente o Senhor Deus adorarás. Quando nós vamos olhar ainda no capítulo 20, versículo e diante, nós vamos observar que o Senhor Deus vai dar os mandamentos, e os mandamentos vai falar que a gente deve adorar a Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E vivemos nos dias onde as pessoas querem adorar tudo, se prostram diante de muitas coisas e acabam virando as costas para Deus. O Senhor Deus, ele está preocupado, podemos dizer assim, que o homem se volte a Ele e deixe de adorar aquilo que é criado pelas suas próprias mãos, mas adore aquele o qual o criou, porque foi Deus que criou o homem, que formou o homem, deu-lhe o fôlego de vida e fez alma vivente. Observamos também, irmãos, que a Bíblia manda o homem, fala que a idolatria ela é uma afronta para Deus. O povo se prostitui quando vira as costas para Deus, em vez de adorar o Criador, adora a criatura. Observamos que Isaías 44, versículo 9 e 20, vai nos dizer bem claro que só Deus é o Salvador. E Isaías 45, 21, 23 vai falar que Ele é, meu Deus, o dominador, o Senhor. Ele é o eterno, Ele é o poderoso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, inerrante, infalível. Não teve princípios de dia e nem terá fins de dia. Ele é eterno. Isaías vai dizer, no seu capítulo 9, que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. A Bíblia vai dizer que Ele é o príncipe da paz, Pai da eternidade.
Ele é Deus forte, conselheiro, Ele é aquele que é soberano diante de nossas vidas. Então, quando o Senhor está dizendo que Ele procura os verdadeiros adoradores, o Senhor está dizendo que é aquele homem que não dá adoração a mais ninguém, senão a Ele. É um verdadeiro por quê? Porque se prostra somente a Ele, o que é eterno, o que tem mãos, o que tem ouvidos, o que tem mãos e apalpa, o que tem ouvidos e ouve, o que tem pés e vem saltando sobre os montes, que tem o seu cabelo, que tem os seus olhos como chama de fogo, contempla todos os moradores. E nós vamos entender isso quando nós lemos a Bíblia. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, 22, 25, que fala para a gente não adorar nem santo e nem santa, nem anjos devem ser adorados ou venerados. O Pai procura verdadeiros adoradores, muitos estão nas igrejas e não adoram em espírito e em verdade. Hoje tem pessoas adorando a si próprio, o eu, a autoconfiança em questão de adoração, de receber honras, de receber, muitas das vezes, adoração. Grande cantor, grande pregador, grande ministro, grande pastores, e acaba pegando aquilo que não é para ele, que é, às vezes, adoração. Muitos estão com ídolos, muitos são chamados de ídolos, outros são chamados de fãs, e a Bíblia vai nos dizer muito claro que o Senhor Deus, Ele está, o nosso Senhor Jesus Cristo, em uma conversa com uma mulher samaritana, porque esta mulher indagou, dizendo que como pode ele, sendo judeu, pedisse água a uma mulher samaritana, e ela sabia que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, devido às suas crenças, devido à sua mistura. Os samaritanos estavam um povo misturado, um povo idólatra, estava um povo de babilônicos misturados, e viraram um povo mestiço, trouxeram as suas adorações para o território de Samaria, e agora houve uma divisão dos judeus e dos samaritanos. Eles não se comunicavam, porque os judeus se consideravam os samaritanos como imundos, como pessoas que abandonaram a fé verdadeira, e agora a samaritana estava excluída, como os outros, de conversar com o judeu. Mas Jesus Cristo, ele veio para quebrar protocolos, e entrar onde o homem não entra, e resgatar aquele que o homem não pode resgatar. A Bíblia vai dizer no versículo 4, que o Senhor disse, é necessário passarmos por Samaria. Ele via a necessidade de pessoas que estavam adorando deuses estranhos, viessem adorar somente a Ele. A Bíblia vai nos dizer que esta mulher, ela fica pasmada, e ao ficar pasmada de ele conversar com ela, ele pede água para beber, e ela fala tal coisa, e ele diz, olha mulher, se tu soubeste que ele pede água para beber, tu pediria, e eu lhe daria, e faria jorrar dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Observamos que esta mulher agora, ela não entende do céu, ela não entende das coisas espirituais. Ela fala, então me dá desta água para que eu não volte aqui. Ela estava pensando que era uma água que ia poupar-lhe sacrifício, que ela não precisaria vir mais até o poço, porque ela ficaria em casa, pois ela era motivo de chacota, ela era motivo de zombaria, de exclusão da sociedade, devido à sua vida passada, devido aos seus dias de dores, momentos de tristezas. E agora a Bíblia vai nos dizer que Jesus está dizendo para ela, mulher, quem bebe desta água torna a ter sede, mas a água que eu dou nunca mais terá sede. O Senhor começa a revelar o céu para esta mulher. Bem, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, existe alguns tipos de adoradores. Tem um adorador, adoração ignorante. Sim, tem adoração ignorante. Por que isso? Por falta de conhecimento, por falta de estudar a palavra. Como assim, pastor Marcos? Como adoração ignorante? Observe-se que agora ele vai dizer no versículo 22, bem assim, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Observe-se que ele disse, vós adorais o que não sabeis. Esta mulher aqui, irmãos, esta mulher, amado, ouvinte, amigo da palavra de Deus, ela adorava algo
que ela não sabia, não entendia, não compreendia. Ninguém ainda tinha abrido os seus olhos, ninguém ainda tinha anunciado o evangelho para ela. Ela estava envolvida no meio do povo idólatra, que adoravam deuses com D minúsculo, era excluído, rejeitado. O Senhor Jesus Cristo diz para ela: vocês adoram o que não sabes, vocês não conhecem, vocês não têm um entendimento. É a mesma coisa que Jesus está dizendo assim: volte para o verdadeiro Deus, volte para a verdadeira adoração. O sacrifício que vocês estão fazendo é inútil, é vão, mas se vocês adorar o verdadeiro Deus, com certeza vocês vão adorar o que vocês sabem. O Senhor está dizendo que a verdadeira adoração vem do judeu, a salvação. Ele está falando daquele que viria para salvar a humanidade, para salvar o povo que estava arrependido dos seus pecados. Observamos, irmãos, muita gente que se prostra e adora a muitos tipos de coisas, objetos, às vezes o próprio homem, e a gente vai olhar que existe adoração judaica. O próprio Deus ensinou o povo como deveria ser a adoração a Ele, né, de coração puro, àquele que viria, que era Deus e não teve por usurpação ser igual ao homem, se humilhou ao ponto de nascer de uma virgem e ser homem, despiu da sua glória, um homem que ali veio passar o que o homem passou, veio sentir o que o homem sentia, veio vencer no corpo de um homem e provar para mim, provar para nós que nós podemos também vencer, porque ele venceu, querido. Ele disse, né, tem de bom ânimo, não pasmais, eu venci o mundo. O Senhor está dizendo que ele venceu o mundo, e ele venceu para que nós vencêssemos também. Ele venceu para que nós podemos dizer assim: não, ele venceu porque ele era Deus, mas ele venceu como homem. Ele sentiu sono, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele dormiu, ele chorou, amado, ele se alegrou. Então, querido, ele se angustiou, ele passou o que nós passamos, com exceção do pecado. A Bíblia vai nos revelar, vai nos dizer, glória a Deus, que esse aleluia é ele que era o intermediador entre Deus e os homens. A Bíblia vai dizer que ele citou algumas vezes versículos que muitos ficaram confundidos. Por exemplo, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia vai nos revelar, querido, que ele, por várias vezes ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram maná, morreram, mas aquele que comer do pão que eu der, nunca morrerás. Oh, glória a Deus. Certa feita ele disse para Marta, e ali estava com todos os que estavam ali, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. Oh, glória. Certa feita um dos seus discípulos disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: estou há tanto tempo no meio de vós e não me conhece, não me vês. A Bíblia vai nos revelar, amado, que, aleluia, ele veio para impactar. Ele veio nascido de uma virgem. Como o profeta Isaías profetizou, que ele trazia o principado sobre ele. Oh, glória. A Bíblia vai nos revelar, irmãos, que esse Jesus Cristo veio para mostrar o caminho. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você, para que hoje podemos glorificar o seu nome, para que hoje pudéssemos exaltar o nome dele, sem medo, sem dúvida, sem variação de dúvidas. E você que ainda não serve a ele, que ainda não glorifica o nome dele, eu quero te convidar, a dar meia volta, eu quero te convidar a retroceder, eu quero te convidar a começar de novo, porém num caminho verdadeiro, num caminho puro, num caminho limpo. O salmista ele vai dizer que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. O homem que não usa esta palavra, o homem que não usufrui desta palavra, ele não tem como ter luz para os seus caminhos. Não tem como ele andar com a lamparina.
Então, se ele não anda na luz, ele vai tropeçar, ele vai rodar, ele vai ficar em círculos e não vai ter resultado. A Bíblia chega a dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Que adianta você achar que essa vida é só de trabalho e de uma alegria passageira e não pensar na vida vindoura? O homem de Deus, João, conhecido como o batizador, João Batista disse: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou da ira futura? Ele fala sobre o castigo que virá sobre aqueles que rejeita o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando sobre um povo que achava que a sua vida só era comer, beber, vestir, se alegrar enquanto tivesse vida. Mas Paulo vai nos escrever dizendo: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ele vai dizer na igreja de Tessalônica, de Deus, que os que estão vivos terão seus corpos transformados em um corpo de glória, um corpo corruptível, e encontraremos com ele nas nuvens. Sim, mas os que morreram ressuscitarão primeiro em um corpo de glória. Aleluia! Querido amado irmão, a Bíblia vai nos narrar uma história de um homem fazendeiro, que a sua colheita seria a maior de todas da sua vida. Ele manda derrubar os celeiros e fazer celeiros maiores, e depois que ele faz e colhe, ele diz: agora, alma, folga-te, come. Ele está dizendo: fique tranquilo, porque agora terás para viver enquanto puder. E nós vamos olhar que vem uma voz e diz: louco, hoje ainda te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Tem pessoas que se enganam a si mesmo, irmãos. Tem pessoas que eles se curvam o seu olhar, em vez de olhar para Cristo, em vez de olhar para o céu, se curva para dentro de si mesmo. Olha o seu orgulho, olha a sua eloquência, olha a sua exaltação, olha o seu poder aquisitivo, olha o seu nome e esquece de adorar o único Criador de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que aquele homem morre ali. E os bens dele, a fortuna dele, para quem seria? A Bíblia também vai nos narrar uma história do rico e Lázaro. Lázaro desejava comer das migalhas que caía, do rico, ou comia aquilo que restava, que era jogado no lixo. Mas o rico não se preocupava com o dia da manhã. Ele sabia que vivia uma vida regalada, uma vida abençoada em seus dias. Não quis saber de Jesus, não quis saber de adorar o verdadeiro Deus, não quis prestar a verdadeira adoração. A Bíblia diz que todos os dois morreram. O rico foi levado ao Hades, e o Lázaro foi levado ao seio de Abraão. E o rico pedia que o pai Abraão molhasse pelo menos a ponta do dedo de Lázaro e tocasse na sua boca, porque estava no lugar de tormento. E ele disse para Abraão: pai Abraão, permita que eu vá aos meus irmãos, para que pregue para eles, para que eles não venham para este lugar. E Abraão disse: olha, não tem como, quem está daqui não pode passar para lá. Ele está dizendo: olha, você teve um momento de se arrepender, você teve um momento de se prostrar, de seguir o caminho certo, e você não teve, e você não quis, você não deu lugar, você deixou o seu dia a dia te tomar, te roubar seu tempo de adoração. Agora não tem jeito, lá já tem os profetas e Moisés que eles podem ouvir. Querido irmão, o Senhor Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele procura pessoas que renunciam a si mesmo para viver a vontade do Pai, para viver a vontade de Deus. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, grande Deus, que Jesus Cristo é Ele, digno de honra, digno de glória, digno de adoração, amado. A Ele o louvor, a exaltação, a Ele a honra e a glória. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, diz assim, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Expressão: digno é o Cordeiro que foi morto e agora está recebendo honras e glória. Por quê? Porque ele reviveu, ele ressuscitou. Digno de ação de graça, digno, aleluia, grande Deus, de riquezas, de poder. Louvado seja o nome do Eterno.
Evangelho não é conto de carochinha, não, querido. Evangelho não é como se estivesse lendo qualquer revista, qualquer gibi, não. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia. A palavra de Deus, a Bíblia vai dizer: examinais as Escrituras, porque tendes nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Amado irmão, amada irmã, aonde você está agora, aonde você estiver me ouvindo, volte-se para Jesus. Venha a Jesus. Conheça-o. Busque-o. Pede o Espírito Santo para te ajudar a orar, para te ensinar a orar. Abre o teu coração para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Os judeus adoravam em Jerusalém, a samaritana no monte Gerizim. Aleluia. Mas Jesus disse que a adoração ao Pai não está limitada nesses dois lugares, pois devemos adorar a Deus em todos os lugares, em espírito e em verdade. Um dizia que era no monte Gerizim, o outro dizia que era em Jerusalém, no templo. Deus não é matéria. Deus não tem um corpo como o nosso corpo, para estar preso a um templo, para estar preso num monte, para estar preso em um lugar. Deus é espírito, querido. Ele é onipresente. Isso significa que você não vai adorar Ele somente quando chegar em determinado lugar. Você não vai adorar Ele só quando você chegar na sua igreja, ou no lugar que você mais gosta de buscar. Você adora Ele no ônibus, você pode adorar Ele no trabalho, você pode adorar Ele na rua, no seu carro dirigindo, pilotando a sua moto, ali pedalando a sua bicicleta. Você pode adorar Ele no vale, no monte, na rua, em casa, na sua cama, na sua igreja. Glória a Deus, aonde você estiver, você adora Ele em espírito e em verdade. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, aleluia, Jesus Cristo teve encontro particular com aquela mulher samaritana. Jesus mostra o seu poder falando para ela, aleluia de Deus, quando ela pede daquela água, ele disse: vai, mulher, e busque ou chame o teu marido. E ela disse: olha, eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, tiveste sim, que o que tem agora não é teu. Estou dizendo para ela: mulher, eu conheço o seu deitar, o seu levantar. Mulher, eu conheço a tua vida. E hoje eu quero mudar a tua história. Oh, aleluia. Irmãos, aquela mulher veio buscar água ao meio-dia. Foi na hora que Jesus mandou os discípulos ir comprar comida. Era a hora do almoço. Era a hora de se alimentar. Veja bem, querido, como que alguém vai tirar água em um poço meio-dia na hora de almoçar? Só tinha ela e Jesus ali. Mas ninguém do lugar veio buscar água naquele momento. Por quê? Porque esta mulher tinha uma vida de pecado, uma vida de tristeza, uma vida de derrota, uma vida de discriminação, uma vida de rejeição. Mas Jesus sabe encontrar aqueles que estão perdidos. A Bíblia vai dizer que ele veio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está olhando para a tua vida hoje, está dizendo: eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei do problema que você está vivendo, que está passando, e eu vim especialmente para ti, através desta mensagem, aleluia, contemplar, dizer para você, aleluia, que eu conheço cada ponto, cada detalhe da tua vida, e hoje eu quero transformar, porque eu quero te dar a água da vida, a água que jorra para a vida eterna. Você crê nesta palavra? Você crê que o Senhor Jesus Cristo fala contigo por intermédio desta palavra, meu amado irmão, minha amada irmã? Eu não te conheço, mas o Espírito de Deus te conhece. Ele te conhece. Ele sabe da tua infância. Ele te gerou no ventre da tua mãe. E você não morreu ainda, porque Ele tem uma obra na tua vida e queria falar contigo aqui neste momento. Oh, glória! Eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque você é um privilegiado.
Você é uma privilegiada de ter parado para ouvir esta mensagem. Não, eu não sou um grande pregador. Eu estou aqui apenas falando de Jesus, num programa falando de Jesus. Quer dizer para ele que o nosso foco tem que ser a Ele. A nossa adoração tem que ser só para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Amado. O nosso louvor é para Ele. Temos dificuldades, sim. Temos problemas, sim. Mas nem por isso. As nossas dificuldades, os nossos problemas podem nos impedir de adorar Ele. O escritor aos Romanos vai dizer, glória a Deus, aleluia, que devemos apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é o nosso culto racional? Glória a Deus. Somos conscientes das nossas dificuldades, somos conscientes das nossas dívidas, somos conscientes das nossas fraquezas, porque é isso que nos faz apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Mesmo sabendo que tem coisas que nos prendem, nos tentam impedir de adorar, nós estamos aqui apresentando o nosso melhor para Deus. Estamos aqui nos prostrando e adorando, dizendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos adorar Ele em espírito e com o entendimento. Eu entendo do meu dia a dia. Você entende do seu dia a dia. Mas mesmo assim, mesmo diante de tantas diversidades, nós temos motivo de sobra para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome, para bendizer o seu nome. Eu quero te convidar, você que ainda não serve a Deus, e dar um passo para o Senhor hoje. No livro de João, capítulo 1, ele vai dizer que Ele é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. A Bíblia vai dizer no versículo 12 do mesmo capítulo 1, que todos aqueles que o recebem, Ele dá o direito de ser chamado Filho de Deus. Oh, aleluia! Filho de Deus. Mas a quem? Quem o recebe. Eu quero te convidar a receber Jesus agora como teu Salvador. Sabe o que Ele vai fazer com você? Fazer você tornar filho de Deus. Glória seja dado o nome dEle. Ele vai fazer você agora gerar-se dentro de ti, através do Espírito Santo, uma paz, uma alegria e uma certeza de salvação. A Bíblia vai dizer que todos aqueles, Apocalipse diz, que não foi achado seu nome escrito no livro da vida, foi lançado num lago de fogo e enxofre. O livro da vida é onde é anotado o nome daquele que recebe Jesus como Salvador. Eu quero te convidar hoje a dar esse importante passo para a tua vida, a nascer para Cristo. Lembra de Nicodemos? Já viu a história de Nicodemos? Carregava o pergaminho debaixo do braço. Era um príncipe da sinagoga, mas Jesus olhando para ele disse, é necessário te nascer de novo. Oh, aleluia. Ele disse, mas como um homem sendo velho tornará a voltar para o ventre da tua mãe nascer? O Senhor disse, tu és príncipe em Israel e não sabes? Tu és tão inteligente e não conhece nada de Deus, do reino? O Senhor está dizendo para ele agora que você nasceu da carne, mas eu te convido a nascer da água e do Espírito. Oh, glória! E para surpresa nossa, Nicodemos se converteu depois. Aleluia! Aleluia! Quem sabe eu esteja pregando e alguém está me ouvindo dizendo, mas eu sou tão inteligente, eu conheço, vai ver que esse rapaz que está pregando não tem nenhuma formação, não tem nem eloquência para falar. Talvez você está como Nicodemos. Não estou te julgando, mas quem sabe você tem tanto diploma, tem tanta aparência de que vives, mas está morto. Eu te convido, Jesus é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se entregue a Jesus, abre o teu coração para Ele, conheça-o, abraça-o, aproveite. Isaías vai dizer, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ele está dizendo que vai chegar um dia que muitos vão querer, mas não vão conseguir mais. Então a oportunidade é agora. A oportunidade é agora. Eu deixo aqui este apelo para a tua vida. Recebe Jesus, você que ainda não recebeu. E vamos juntos adorar a Ele, adorar o Cristo ressurreto, aquele que vive
de eternidade em eternidade. Amém, amado? Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. E eu quero fazer uma oração, para logo em seguida estar fazendo meus agradecimentos. Você que vai receber Jesus agora, feche os teus olhos, aonde você estiver. Aleluia, Deus, sem ira e sem contenda. Glória a Deus. E procure a Ele. Às vezes vai dizer que o meu povo é destruído por lhe faltar conhecimento. Talvez você não conheça nada de Deus ainda, é hora de conhecer sobre Ele. Amém? Oremos. Pai querido, santo Deus, obrigado, Senhor, por esse momento especial, por estar respirando esse oxigênio qual o Senhor nos deu. Como disse o salmista, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Ó Pai, tua palavra fala também, muitos confiam em carro e outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Ó Deus, nós não adoramos homens, não adoramos imagens e esculturas, não adoramos ídolos, não adoramos cantores, nem pregadores, nem pastores, mas adoramos aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem poder para salvar, para arrancar o homem do charco de lodo e transportar para o teu reino de amor. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Este irmão, esta pessoa, Pai, que está recebendo o Senhor como Salvador agora, aonde ele estiver, escreve o nome dele no livro da vida e sela com o teu poder, sela com o teu sangue, Senhor. Dá ele o direito de ser feliz, de te adorar, de te glorificar e de ser um ministro da tua palavra. E que através dele, que através dela, outras vidas se rendam ao Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido Djalma, que nos dá este privilégio imenso, né, de estarmos aqui, transmitindo uma palavra viva, eficaz e poderosa. Louvado e exaltado o nome do Senhor na vida do nosso querido Djalma. Quero louvar a Deus também pela minha esposa Andressa, meus 4 filhos, amado, Mateus, Kelly, Davi e Isabelle. Quero dizer para vocês, visite uma das nossas igrejas. A nossa sede está aqui em Taquaraú, na Serra, na rua São João, número 257. A nossa igreja traz por tema na sua placa, Igreja Pentecostal Templo de Deus. Nós temos também congregação em Nova Carapina, temos também em Solar de Anchieta, temos em Vila Nova de Colares, Taquara 2 e também Jardim Carapina. Quem visita ali para o lado de Minas, em Nanuque, nós temos também ali no bairro DR. Também em Taquarinha, município de Mucuri, Bahia. Até aqui o Senhor tem nos dado esse privilégio, esta honra, e creio eu que vai chegar em muitos outros lugares, e o nome do eterno Deus será glorificado. Visite uma igreja mais próxima da tua casa e seja abençoado por ele. E eu deixo aqui, né, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 40 minutos, 18h40. Quero agradecer a Deus pela vida do mensageiro nesta tarde maravilhosa, tarde do dia 15 de dezembro do ano de 2016, tarde que Deus nos abençoou, Deus nos agradou com a chuva, com o tempo exatamente agradável. Sabemos que em outros lugares do Brasil está com as chuvas fortes, sabemos que há casas que estão sendo invadidas pelas águas, mas nada disso não aconteceria se o Deus, eterno Deus, permitisse. Não porque Deus quer o mal para mim, o mal para você, mas é por causa do próprio homem que vai se destruindo a natureza, talvez até os trajetos dos rios, ou até mesmo entulhando a passagem das águas, e aí quando Deus manda ela vir para aguar o seu jardim, aí ela não tem saída, e a única saída que ela vai encontrar é pelos bueiros,
e até mesmo se invadindo pelas ruas. Lamentavelmente, não é eu que quero, lamentavelmente não é você que quer, mas Deus tudo sabe, então Ele que permite. Mas não que seja a vontade dele, mas ele deixa nós no livre-arbítrio de fazermos as coisas. De repente, você faz uma casa num morro, mas você não alicerça a casa. De repente, você não faz uma estrutura, uma fundação suficiente para que quando as águas virem, as águas podem filtrar e depois secar e correr. Mas não, às vezes você faz uma base fraca, não tem sustentabilidade e aí vem um desabamento. Aí vai culpar Deus, aí vai culpar o homem. Não, temos que culpar nós mesmos, porque Deus dá sabedoria ao homem para fazer as coisas com consciência e com tranquilidade. Pode acontecer, esse prédio ao qual nós estamos, ele pode vir abaixo, mas ele vai vir abaixo com a permissão de Deus, exatamente se for da vontade dele, jamais eu vou discutir. Não que eu fiz a base fraca, não que eu não fiz estrutura, pelo contrário, é Deus que permite as coisas acontecer. Porque nós temos visto as coisas no mundo acontecer, que nós ficamos com os cabelos em pé. Meu Deus, o que é isso? E às vezes nós vemos acidentes e as pessoas são salvas, às vezes vemos coisas simples e as pessoas perdem a vida. Mas eu quero trazer em cima da mensagem, o que eu quero, isso que eu estou falando é em cima. Se o seu alicerce não for no verdadeiro adorador de Deus, você vai se perder. Você vai ser carregado pela enxurrada, você vai ser carregado exatamente pelos lixos, você vai ser carregado pelos entulhos. Se você não fizer o seu alicerce na rocha, que se chama Jesus, exatamente vai ficar difícil. Se você não adorar aquele que você não vê, aquele que pode te responder exatamente com milagre, aquele que pode te responder com alegria, aquele que pode te responder com muitas outras coisas, como que você vai acreditar naquele que não ouve, naquele que não fala, naquele que não responde, naquele que não te toca? Jesus pode te tocar. Você não vê, mas Jesus te toca através do vento, Jesus te toca através do sol, Jesus te toca através do frio, Jesus te toca através do calor, Jesus te toca através de um abraço amigo de outro irmão ou outra irmã. Jesus te toca. Então, verdadeiros adoradores de Jesus é aquele que crê, como o mensageiro falou, Espírito e verdade. Verdadeiro adorador de Jesus que está disposto a dar a sua vida pela vida de Jesus. Não são aqueles que querem ganhar 500 mil para adorar Jesus. Não são aqueles que querem ganhar 500 mil para pregar uma palavra de Jesus. Irmãos e irmãs, prestamos bem atenção ao que diz as Escrituras. O mensageiro falou exatamente sobre nós conhecermos as Escrituras. E nós estamos sabendo que hoje você precisa de ter uma carteirinha e apresentar a carteirinha. Eu sou pregador da palavra de Deus. Já vi num carro, exatamente na Grande Vitória, bem escrito atrás do carro: este é o meu telefone, eu sou pregador da palavra, ligue para mim. Isso eu acredito que não seja, porque Jesus veio para pregar a palavra a todas as nações, exatamente gratuitamente. Os mensageiros que hoje eu conheço no programa Falando de Jesus, até hoje, com a graça de Deus, eu conheci eles através de um irmão, através de outro irmão, através de outro irmão, através de outro irmão. Assim se propaga o evangelho da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de outros e de outros e outros. Este é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, o mensageiro me perdoe no que eu vou dizer, não discriminando, mas o verdadeiro evangelho não está na placa. A placa é para nós ter uma direção. Eu congrego na igreja tal. Então, se você vai convidar um amigo, ou se você vai convidar uma amiga, se você vai querer que alguém visita, então ele vai achar aquela congregação com aquela placa, porque é ali que ele foi convidado. Mas tem muitos que estão pregando placa, tem muitos que estão pregando exatamente coisas que a própria Bíblia abomina, a própria Bíblia condena. Então, nós devemos ficar alerta com os verdadeiros adoradores de Jesus.
Existe exatamente os verdadeiros, aqueles que são capazes de rasgar o peito, são capazes de morrer, são capazes de ser crucificados pela cruz, são capazes de ser crucificados por amor ao próximo. E tem muitos que falam que são adoradores, mas não é capaz de dar um pão àquele que tem fome, não é capaz de dar uma água àqueles que têm sede, não é capaz de fazer uma visita naqueles que necessitam de uma visita. Que verdadeiros adoradores são esses? A palavra nos ensina, como o mensageiro falou, para adorar Jesus, exatamente, é só elevar os seus olhos, abrir o seu coração aos céus e chamar Ele para ficar perto de você, chamar Ele para fazer morada. Aí você vai ter a verdadeira adoração. Não é fácil. O mundo está querendo cegar os verdadeiros adoradores de Deus e colocando os outros adoradores. O mundo está querendo descaminhar aqueles que querem evangelizar, aqueles que querem exatamente propagar a palavra de Deus. Mas devemos continuar em oração. Continuamos exatamente de uma forma ordênea para que possamos seguir o verdadeiro Jesus e o verdadeiro adorador. Agora na Serra são 18 horas e 47 minutos. Eu quero agradecer ao mensageiro que nos atendeu mais uma vez, com a graça de Deus. Nós estamos numa semana dos mensageiros, pioneiros, E o nosso mensageiro é um dos pioneiros do programa Falando de Jesus, nos honra muito mais uma vez estar aqui. E eu vou falar uma palavra para terminar, mensageiro. Eu só peço às rádios afiliadas segurar 30 segundos. Eu fico feliz que a obra do Senhor ela está sendo propagada através da sua missão. Que seja em Taquara, seja na Serra, seja lá em Nanuque, seja lá na Bahia. Que realmente seja a palavra de Deus levada a todos esses lugares. Porque a palavra de Deus falou, ide e pregai o evangelho a todas as criaturas e nações. Então, exatamente, eu acredito que o mensageiro aqui, como outros mensageiros que têm congregações em outros bairros ou em outros municípios, outro estado, estão fazendo aquilo para resgatar almas para Jesus e não para fins lucrativos ou fins próprios, mas com o propósito de salvar vidas para Deus. Porque nós sabemos que neste Brasil nosso, apesar de ser quase 50% com a palavra evangélico, mas tem poucos conhecimentos da palavra de Deus. Tem poucos que ainda sabem quem é Jesus. Sabe que existe, mas não sabe como cultuar, não sabe como adorar, não sabe como reverenciar, não sabe como respeitar, não sabe nem como amar Jesus. E realmente que esse trabalho, não só a congregação a qual dirige, mas outras congregações, possam fazer esse projeto de missão. Abriu aqui, abriu ali, é missão. É a palavra de Deus está chegando. Que realmente essas pessoas agarram isso com compromisso com a palavra de Deus. Porque se nós estamos aqui hoje no programa Falando de Jesus, se eu conheci o mensageiro, eu conheci outros mensageiros, e o programa hoje, que começou em 6 bairros, e está hoje em mais de 70 bairros hoje, quase chegando a 70 bairros, porque Deus exatamente fez eu conhecer a Paulo, Deus fez eu conhecer Pedro, Deus fez eu conhecer Tiago, Deus fez eu conhecer João, Deus fez eu conhecer Jesus. Para que a palavra está chegando hoje na Argentina, no México, está chegando em vários lugares do Brasil. Existem outros programas que falam de Jesus, mas eu agradeço a Deus que nós estamos também contribuindo para que a palavra, através dos mensageiros, que a palavra possa chegar a essas pessoas. 17h50, por aqui ficamos. Amanhã, com certeza, mais um programa abençoado, falando de Jesus, esperando mais um portador da palavra de Deus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.